Olá, amigos e irmãos, muito boa tarde, recebam a graça e a paz do Senhor Jesus. Sou Ricardo Andrade, um dos pastores aqui da equipe do Manda Aqui, e estou aqui para falar com vocês sobre liderança. Estamos começando agora o nosso programa Liderança em Foco, um programa voltado para você que é líder, E eu sempre comecei, desde lá de trás, esse programa com essas seguintes orientações. Tenha em mãos a palavra de Deus, tenha em mãos também uma caneta para você poder anotar um versículo, uma frase, alguma coisa que seja importante. E também compartilhe com outras pessoas, você que está conosco aí no Facebook, você que está no YouTube, que são ferramentas mais fáceis para poder compartilhar. Faça isso aí agora e compartilhe com outras pessoas, tá certo? Essa semana, você sabe, como igreja, estamos vivendo um tempo de comunhão, de adoração, falando sobre o link que existe entre esses dois temas, e é muito importante que você consiga na sua vida conectar adoração com comunhão, com unidade, porque essas coisas estão intrinsecamente ligadas umas às outras. Faça isso e a sua vida vai ser e será muito abençoada. Já começa o programa de hoje te dizendo para abençoar alguém através desse livro aqui, ó, Liderança Frutífera. Esse livro é um livro que eu escrevi para abençoar crianças no Haiti e também para abençoar líderes. Você que é líder e precisa de uma direção, de uma orientação, de uma ferramenta, essa ferramenta com certeza absoluta irá te ajudar bastante. E aqui você pode também abençoar o trabalho missionário lá no Haiti, um país tão necessitado, um país que precisa da sua ajuda. Então, faça isso, participe disso. Você pode, através desse telefone aí ou de qualquer uma das minhas redes sociais, adquirir o seu livro e abençoar. Pastor, gosto de ler no meu tablet, no meu celular, no meu iPad. Temos a versão também online para esse livro, né? A versão no modelo PDF, lá no e-book, você pode adquirir também nos mesmos canais. Se você é alguém que gosta de navegar na internet, vai lá no site da Eduz, é um site, uma plataforma muito conhecida, lá você tem também lá disponível diretamente lá. Nem precisa passar por mim para eu te enviar um link, lá você vai direto digitar lá Liderança Frutífera, você vai encontrar essa versão em PDF lá, e eu tenho certeza que isso vai te abençoar também. E eu te peço também que anuncie isso a outras pessoas, para que elas possam também ser abençoadas e abençoar ao mesmo tempo. Como diz Edson Teixeira, fazer o bem faz bem. Então faça isso e a cada dia mais viva debaixo da graça e do favor do Senhor. E hoje eu quero falar com vocês sobre 3 coisas importantes, talvez dividir em etapas esses 3 temas que eu trato aqui no livro e que eu quero tratar da sua vida hoje também em cada um deles. São coisas muito importantes e eu diria que sem essas resoluções que a gente vai tratar hoje, sem esses pontos sendo aplicados na sua vida, em você que é um líder, você que está me ouvindo aqui que lidera, que participa de uma liderança, que compõe um grupo, que compõe uma comissão, sem esses pontos que eu vou tratar aqui daqui a pouquinho já com vocês, vai ficar muito difícil você conseguir concluir coisas, alcançar coisas, ter aquela sensação, aquele sentimento de que você conseguiu, chegou até o final, alcançou. Sem esses pontos vai ficar muito difícil você chegar nesse momento com essa sensação, com esse sentimento de que você alcançou coisas, porque sem esses pontos dificilmente você vai concluir aquilo que está no seu coração, aquilo que Deus colocou na sua vida para que seja concluído. São 3 pontos que eu quero falar com vocês, talvez nesse programa ou nos próximos programas aí que você vai nos acompanhar. Estamos todas as terças-feiras ao vivo, graças a Deus, através das redes sociais, e você pode fazer isso participando conosco também, né? Abre esse parênteses aqui, participando conosco também, mandando a sua mensagem, a sua colocação, mandando, enfim, a sua observação, enfim, qualquer coisa que você possa nos encaminhar nas redes sociais aí para a gente poder melhorar ainda mais o programa e ficar ainda mais atrativo aí para você. Mas sem essas 3 coisas, como eu vinha falando, dificilmente você vai conseguir alcançar resultado. Primeira delas coisas é meta. Segunda delas é ter uma tomada de decisão assertiva. Terceira delas é o foco. Essas coisas estão interligadas, essas coisas estão conectadas umas às outras. Essas 3 coisas, na verdade, sem essas 3 coisas, você não vai conseguir chegar no ponto que você tem e que você deve chegar. Você não vai conseguir chegar lá. Sem ter metas, sem ter uma tomada de decisão que seja o mais assertiva possível, sem ter foco, você não vai conseguir. Outro dia eu falei no meu Instagram sobre tomada de decisão, recebi bastante feedback, graças a Deus por isso, porque tomar decisões é uma arte. Tomar decisões é algo muito importante, é algo muito relevante, e eu preciso tomar decisões e tomo todos os dias,
Você também precisa tomar decisões e toma todos os dias, e talvez o maior caos na tomada de decisão seja quando você entrega a decisão que você tem que tomar na mão de uma outra pessoa. Isso é o momento onde você já entregou o controle da sua vida na mão de uma outra pessoa. Você pegou a chave do carro da sua vida e deu na mão de uma outra pessoa para que ela dirija isso. Isso é um mal sem fim. Isso é um mal sem fim. Não, com certeza absoluta, não é o que Deus quer. Não é o que Deus tem para você. Mas eu quero começar falando sobre objetivo, meta. Todos nós precisamos ter objetivos e ter metas. Você tem? Essa é a pergunta. Responde aí nos comentários, eu tenho. Se você está no Facebook ou no YouTube, responde aí, eu tenho meta, eu tenho objetivo, eu sei onde eu quero chegar. Porque olha comigo essa frase do Lewis Carroll. É uma frase conhecida, né? Muito conhecida, muito disseminada aí, mas talvez tenha um autor. E o autor dessa frase é esse rapaz, Lewis Carroll. Diz o seguinte: se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Se você não sabe onde você quer chegar com a tua vida, com o teu ministério, com o teu grupo, com o teu trabalho, com a tua igreja, de repente, se você é um pastor e está me assistindo aqui, se você não sabe onde você quer chegar aí no teu trabalho, qualquer trabalho que for te proposto vai servir. Se você sabe onde você não quer ir, aonde você, na verdade, quer ir com o seu ministério, com qualquer campo da sua vida, aonde o teu casamento quer chegar, aonde você quer indicar o caminho para os teus filhos, o que você quer fazer. Se você não sabe, qualquer caminho serve. Qualquer resultado, talvez você fique feliz porque você alcançou um resultado. Às vezes esse resultado ele é pífio, não é que ele é pífio aos olhos dos outros, é pífio também aos seus olhos, mas como você não sabe aonde você quer ir, não sabe onde você quer chegar, não sabe para onde você quer que o teu avião te leve, aí qualquer caminho vai servir para você. E isso é muito, muito, muito perigoso. Quando o líder trabalha sem a meta, sem um objetivo, quando ele, na verdade, não tem isso bem claro na cabeça dele, ele não conseguiu passar isso também com clareza para as pessoas que o acompanham. Quando você está fazendo aquilo que tem que fazer, que outro já delineou, outro esquematizou e você não colocou metas ainda em cima disso, vai ficar só aquela coisa e você não vai ter aquele sentimento de realização que nós precisamos ter. Nós precisamos ter esse sentimento de que você idealizou algo, de que você alcançou algo, de que você realizou algo, de que você fez algo, de que você concluiu uma meta, de que você alcançou um objetivo, de que você fez um plano estratégico e alcançou as etapas e no final você alcançou o objetivo que você queria. E sem uma meta bem clara, sem saber para onde você quer ir, isso nunca vai acontecer. Isso nunca vai acontecer. Essa sensação, esse sentimento nunca vão chegar. E olhando a palavra de Deus, você percebe que Deus trabalhou dessa maneira. Deus olhou pessoas com as suas metas, Deus definiu para o seu povo as suas metas, Deus colocou os objetivos. Ah, mas pastor, Deus não pensava assim. Você não vai encontrar realmente na palavra de Deus, Deus dizendo, a meta para vocês é isso. Mas você vai encontrar Deus dando promessas e no final dessas promessas dizendo o que o povo encontraria, o que o povo faria, como faria. O que é isso? Definição de objetivo, definição do querer. Definição do querer. Então precisa existir esse querer. Mas pastor, eu sou o tipo de pessoa que gosto de esperar em Deus. Eu tenho certeza, quase que absoluta, que Deus já te disse o que Ele quer. Deus já te disse. E Deus não é obrigado a ficar confirmando 10 vezes aquilo que Ele quer. É óbvio, Ele pode fazer. Se você pedir, talvez Ele te confirme. Mas quando Deus nos dá uma orientação, esse já é o objetivo para as nossas vidas. Nós, como igreja hoje, temos da parte de Jesus uma definição de alcançar Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. Então, o trabalho da igreja, não de uma nem de duas, mas de todas, é fazer essa escala acontecer, alcançar até os confins da terra, pregar o evangelho para os de fora e fortalecer com a edificação os de dentro. É a meta da igreja, é assim que nós temos que agir como igreja. Só que dentro desse bojo maior, dessa amplitude maior dessa situação, existem pequenas situações. Existe um ministério de louvor, um de pregação, um de mídia, um de outras situações, de um diaconato, e dentro disso ainda outras implicações. E todos esses campos estão trabalhando com metas. E você vai ver, como eu vejo muitas vezes, ministérios existentes, pessoas em posições, mas que não possuem meta.
Que não sabe, porque vem para fazer o trabalho do dia. E sempre, talvez, volta para casa com aquele sentimento bom de que realizou, de que tal. Mas no longo prazo não tem essa sensação de que definiu um projeto e concluí. Olha, criei as minhas etapas e concluí. Olha, tinha idealizado isso e chegou até o final. Me preparei para isso, esquadrinhei isso, coloquei os steps e alcancei lá. Então, se não tem isso, você não vai ter nunca esse sentimento de realização. Mas vamos olhar para a palavra de Deus, o que Deus nos diz. Você, como líder, tem que pensar, meu irmão. Você foi chamado por Deus para pensar. E pensamento é exatamente isso, reflexão, e aí você vai pensar que você precisa alcançar objetivos que talvez estejam distantes, mas normal. Se meta fosse para ser alcançada no dia seguinte, não era meta. Então a meta precisa realmente ter um tempo, um trabalho para que ela aconteça. E você é responsável por definir isso. Eu quero começar hoje com o texto de Gênesis 11, ali aquele texto da Torre de Babel. Quero começar com vocês ali hoje. Se você está com a Bíblia aí aberta, se você não está e está anotando, anota isso. Porque olha o que Deus diz aqui a esse povo. Deus diz a esse povo. Disseram uns aos outros, o povo dizendo, né? Vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Aí eu vou dar uma explicação para você. Nessa época usavam tijolos, né, em lugar de pedras, e eles colocavam piche em lugar de argamassa, porque essa era a engenharia da época. Olha o que eles disseram depois disso. Vamos construir uma cidade que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Sabe o que Deus está observando aqui nesse povo? Sabe o que Deus está enxergando aqui? Que esse povo tem um objetivo, que esse povo tem meta, que esse povo sabe para onde quer ir, sabe aonde quer chegar. Mas, pastor Ricardo, essa meta está errada. Eu sei que está errado, você também sabe. Depois, no contexto desse texto, você percebe que Deus também não se agrada com aquilo. Mas eles estão com a meta bem definida. Vamos construir uma cidade. Essa é a meta. Eles vão fazer isso. Por quê? Quem tem meta vai atrás. Quem sabe para onde tem que ir, vai por onde tem que ir. Quem está com coisa definida no coração, pega e vai. E anota essa frase aí, anota bem grande para você não se esquecer dela. Tome definições para a sua vida, tome definições e não crie outros mecanismos, outros planos, outros projetos paralelos, se caso esse não der certo. Mas, pastor, eu não preciso ter plano B, plano C e plano D. Se você focar no plano A, você não vai precisar nem do B, nem do C e nem do D. Mas e se o A não der certo? Aí o seu plano A vira o seu plano B, porque você vai colocar ele em prática. Você vai colocar ele para ser trabalhado, você vai trazer ele à tona. Mas no princípio, o seu plano A é onde você vai focar, onde você vai se dedicar, é onde você vai fazer a coisa acontecer. Ali é a sua meta, ali você vai dar 100%, ali você vai se concentrar naquilo. É aquilo que você tem que realizar. O povo está dizendo isso, a gente vai construir uma cidade. A meta deles era essa. E ela ia ainda além, com uma torre que alcance os céus. Eles tinham objetivos claros. Vai ser uma cidade com uma torre que alcance o céu, e essa torre, sendo grande, sendo pomposa, sendo majestosa, vai fazer com que o nosso nome seja famoso. Os caras sabem para onde querem ir, e isso que é meta. Você tem que saber para onde você quer ir. Vivemos num mundo muito perigoso, onde as pessoas não vivem dessa maneira, e aí naufragam, e aí param pelo meio do caminho, e aí talvez você esteja cansado de fazer o que você faz por conta disso, porque na verdade você não tem um caminho ainda para ir. E como isso é perigoso? Como é perigoso quando você não sabe para onde você quer ir? E dentro da igreja, dentro do nosso contexto aqui evangélico, a gente fica muito naquele negócio, não, a vontade de Deus vai se cumprir, a vontade de Deus vai reinar, a vontade de Deus vai operar. É verdade. Mas olha o que a Bíblia diz também. Isso aqui está aqui no livro para você ler depois, tá certo? Mas é importante a gente tocar nesses pontos antes disso, tá bom? Para que você saiba o que a palavra de Deus te diz. Provérbios 16, verso 1. Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. O que Deus está dizendo aqui é o seguinte: cabe a mim, cabe a você fazer os planejamentos, desenhar as metas, escrevê-las, esquadrinhar as coisas, os passos para poder alcançar isso.
Mas e a resposta? A resposta vem da boca do Senhor. A resposta vem do querer do Senhor. Você vai encontrar isso também dentro de uma realidade bíblica de uma maneira muito forte, muito forte. Homens fazendo planos e Deus frustrando. E Deus fazendo planos e os homens não podendo interromper isso. Você vai ver gente esquadrando coisa boa no coração, como Davi quando quis construir o templo, mas Deus dizendo, não, você não vai concluir esse projeto, mas o teu projeto eu vou aceitar e vou realizar ele através do teu filho. Então você vai ver que Deus está respondendo aos objetivos, está respondendo aos planos. Eu não fico frustrado quando Deus me diz não, porque eu sei que Deus tem sempre o melhor para mim. Eu fico feliz quando Ele me responde, porque agora eu esquadrinho um outro plano no meu coração e apresento novamente diante dEle. Ele pode dizer sim ou pode dizer não. Normal, mas o importante é você saber que você precisa ter metas. Olha o que o profeta Isaías diz no capítulo 32 do seu livro, no verso de número 8. Mas o homem nobre, olha, está falando de pessoas com nobreza de alma, nobreza de coração, nobreza de caráter. O homem nobre faz o quê? Planos. O homem nobre faz planos. Ou seja, ele define coisas, ele sabe para onde ele quer ir, ele tem um planejamento. Ele sabe onde ele quer chegar. Então, o homem nobre faz planos nobres. Você percebeu que você tem que saber para onde você quer ir? Não só contar com aquilo que Deus quer que você faça. Deus vai se revelando enquanto você também está agindo, enquanto você está fazendo. Deus vai falando, olha, muda para cá, organiza isso, age nisso, faz dessa maneira. Mas é enquanto você está concluindo planos, projetos, colocando coisas diante de Deus. Deus falando sim, não, para, continua. Isso é que é a dinâmica bacana da liderança. É isso que tem que acontecer. E graças aos seus feitos nobres, permanece firme. Percebeu? Que firmeza, constância é porque você tem um objetivo? Ah, pastor, conheço alguém que não tem constância, conheço alguém que não conclui o que começa. É porque não tem objetivo. Quem tem objetivo, o próprio objetivo dá a ele firmeza. Estou falando de coisa relevante, tá, gente? Coisa relevante, porque não, conheço milhares de pessoas que começaram a academia e não continuaram. Porque não foi relevante, não era relevante, não era importante. Mostra para o cara que aquilo pode mudar a vida dele, que aquilo pode tirar ele de uma cirurgia vascular, que aquilo pode mudar a realidade dele, que vai trazer vitalidade para ele. E se ele focar naquilo, a vida dele vai ser melhor, a qualidade de vida vai ser melhor. E aí ele vai dar valor para aquilo e talvez conclua, continue. Pega a pessoa que está entrando naquele período naquele nível de obesidade mórbida e mostra para ela a mesma situação. Você vai ver se ela não vai priorizar aquilo, se aquilo não vai ser uma meta para ela, um objetivo para ela. Então, a Bíblia está dizendo que a nobreza te faz ser firme, os planos nobres te fazem ser firme. Então, tenha planos que você vai encontrar firmeza para concluí-los. E aí, Marcos 16:15 também, muito usado em outros contextos, também diz algo a respeito disso. Olha o que a Bíblia diz: vão por todo o mundo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Objetivo. Agora é o objetivo de cada crente, de cada cristão, de cada ministério, de cada igreja, de fazer a coisa acontecer num campo muito maior de evangelização, de ir no mundo todo, de fazer a coisa acontecer. Essa é a nossa meta. Essa é a nossa meta. Por isso que mais que a nossa denominação, você que está assistindo aqui e faz parte dessa denominação, e nós nos chamamos O Brasil para Cristo. O Brasil para Cristo, a gente alcança outras nações. São centenas de nações. Hoje pela manhã conversamos com o missionário Josnaldo Cavalcante, que implantou ali em 3 países na África mais de 20 igrejas. Ou seja, estamos alcançando outras nações por conta exatamente desse plano que Deus fez, dessa meta que Deus criou, de você alcançar o mundo todo com a pregação do Evangelho, fazer isso. E creio que esses textos não deixam margens para a gente pensar de outra maneira. Não tem caminho para você pensar de uma outra maneira, de um outro jeito. Então você precisa definir metas e objetivos, e essas metas e objetivos precisam estar bem claros na sua cabeça, você como líder, para você conduzir outras pessoas, orientar outras pessoas. Aqui no livro também eu uso um acróstico que eu também criei para essa literatura, que eu escrevi. Ele é Capri, como aquela cidade lá, né? Cidade de Capri.
E ele fala sobre 5 coisas que eu não vou entrar nelas aqui agora, tá bom? Aí você lê no livro, mas que eu vou te explicar como você faz, como você define uma meta, quando você cria ela com passos onde você vai conseguir, além de alcançar, levar também para outras pessoas a alcançarem junto com você. Toda meta você vai precisar desses 5 pontos, você vai encontrar, óbvio, outros escritos, talvez tratando da mesma maneira com outras palavras, mas no geral, para ter metas claras, objetivos claros, você vai precisar desses 5 pontos aqui. E o primeiro deles é clareza. A letra C aqui do CAP significa clareza. Metas obscuras não são alcançadas. As metas precisam estar claras para você que definiu e para aquele que vai seguir essas metas junto com você. Tem que saber muito claramente, na mente, no coração, no trato, no caminhar, para onde quer ir. Então a clareza é algo muito importante. Jesus disse, se você anda durante o dia, você anda bem, mas nas trevas você tropeça. Precisa de clareza. Precisa de clareza. No dia é muito mais fácil você encontrar pessoas e encontrar coisas. Na escuridão é muito mais difícil. Se você está na sua casa procurando alguma coisa numa gaveta ou numa escrivaninha ou em algum cômodo, se ele estiver iluminado, com muito mais facilidade você vai encontrar isso. Agora, se estiver obscuro ali, a meia luz, vai ficar mais difícil. Então, meu amado, você precisa de clareza. Meta boa é meta clara, que você sabe aonde quer chegar e quem olha sabe também, e você consegue transferir isso para outras pessoas, para o coração delas com clareza. Isso é muito, muito importante. O segundo ponto aqui das questões das metas é que é importante que ela seja também alcançável. Meta precisa ser alcançável. Metas impossíveis tornam a manutenção da motivação também impossível. Você está junto com outras pessoas, você está realizando isso sozinho. Se você coloca uma meta impossível, qual que é uma meta impossível? Nada é impossível ao que crê, pastor. Mas tem coisas que são inviáveis. Tem coisas que são inviáveis. Não, eu quero um encontro com o Barack Obama, eu quero um encontro com o Joe Biden, eu quero... É possível? Claro, tudo é possível, mas se você vai buscar isso junto com outras pessoas, elas vão olhar e falar, mas é difícil demais isso. Pode acontecer? Claro que pode. Nós contamos sempre com a bênção de Deus, com o cuidado de Deus, mas isso é um erro que a gente não pode cometer. Vamos trabalhar primeiro com as metas alcançáveis, com aquilo que a gente pode fazer. Um exemplo aqui, tá bom? Não quer dizer que seja, mas só um exemplo aí para você pensar junto comigo. Não, uma meta alcançável, fazer evangelização do nosso bairro. Isso é uma meta alcançável, bacana, mas qual meta que você deve escrever na sua meta aí, para você passar para as outras pessoas? Evangelizar 50 casas até outubro. E aí você vai definir isso, 50 casas, se eu fizer 5 casas, em quanto tempo eu alcanço isso? Quantas pessoas eu tenho, com quem eu posso contar, como eu posso criar uma estratégia para alcançar 10 casas aqui no bairro ou 5 casas por semana. Você conseguiu me entender? Você cria uma meta que é alcançável. E aí quando você alcança as 5 metas, você põe lá step 1 alcançado. E aí quando você alcança lá as 20 casas, as 25 casas, você põe lá 50% do objetivo. Isso motiva as pessoas. E você tem feedback, como eu disse, quando você está buscando alcançar o processo, alcançar a coisa, você vai tendo feedback positivo, vai tendo uma experiência que vai motivando, vai tendo uma negativa que te faz enxergar de uma outra perspectiva. Enfim, a coisa vai agindo, a coisa vai acontecendo. E isso é para quem possui metas claras. E aí essas metas são também alcançáveis. Não cometa o erro de... Não, quero evangelizar o meu bairro. Isso é alcançável? Claro que é, mas não está bem descrito como é que você vai fazer isso. Não está claro. O nosso bairro aqui tem mais de 100, nós aqui do Mandaqui, tem mais de 100 mil pessoas. É grande. São milhares de casas. Então, assim, vai ficando difícil. Põe metas alcançáveis. Depois que você alcançou as 50, você fala, agora vamos alcançar outras 50. Já foi 100. E aí depois você põe mais 50. E aí você vai alcançando coisas. A coisa vai andando, vai acontecendo e vai crescendo. Então, tem que ser clara e tem que ser uma meta alcançável. O terceiro ponto aqui que está no livro é que a meta tem que ser uma meta que te dê um resultado positivo. Aquele livro eu coloquei positivismo, mas não quero que você case esse positivismo com aquele negócio assim, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, a gente vai alcançar, a gente vai conseguir. Não é disso que eu estou falando.
Estou falando que ela tem que dar um resultado positivo. Ou seja, dessa evangelização de casas, que talvez eu vá com esse exemplo até mais para frente, o que vai ser o resultado positivo nisso? Só alcançar, só bater na porta, só entregar um panfleto, só conversar com alguém, só fazer um convite para vir no culto? Como é que você vai criar um resultado positivo nisso? Não, a gente fica feliz só de trazer essa pessoa até o culto. A nossa meta, então, dentro dessas 50 casas, para ela ser positiva, a gente tem que alcançar 25 pessoas. Ou a gente tem que alcançar 50 pessoas, uma por casa, para trazê-las ao culto ou levá-las a um grupo pequeno, para levar essa pessoa a um ambiente de evangelização, um ambiente onde a gente possa pregar a palavra para ela, ou criar nas casas ali mesmo, casas de paz, através desse processo de evangelização, começar um trabalho. A nossa meta, para ela ser positiva, a gente tem que começar um trabalho dessas 50 casas em 10% dessas casas. 5 casas tem que começar um trabalho de grupo pequeno ali, ou de culto no lar, começar algo assim. Pensa comigo, isso é ser positivo, é ter um resultado positivo. Dessas 50 casas, o nosso resultado positivo é sair com 5 pessoas evangelizadas, é sair com 5 conversões, é sair com 5 pessoas ali que foram libertas. Você tem que criar dentro da sua meta um resultado positivo para aquilo. Isso tudo é importantíssimo e também é capaz em qualquer campo. Estou dando aqui um exemplo da evangelização, está fora da igreja, mas e dentro da igreja? Também. Os nossos amigos diáconos aí que nos ouvem, você pode criar, você deve criar uma meta, os nossos diretores aí que talvez estejam me ouvindo, criar objetivos para esse ministério, deixar claro que seja alcançável, criando resultados positivos. Dá para fazer isso, só tem que esquadrinhar o processo e ver onde você consegue arrancar dali um resultado positivo. Não, eu quero que todas as pessoas sejam conhecidas, todos os diáconos sejam, conheçam as pessoas pelo nome, resultado positivo. Eu quero que os processos que a gente já faz aqui sejam executados com maestria. Enfim, dá sempre para fazer. Então, o primeiro ponto é clareza, o segundo é que ele seja alcançável e o terceiro é que ele seja positivo, tenha resultados positivos, tá certo? Pensa nisso, isso pode mudar toda a sua história. O quarto ponto aqui, no Capri, aqui, o R, o penúltimo ponto, é a relevância. Por quê? As metas, toda meta, todo objetivo precisa produzir resultado. E resultado tem que ter relevância. Tá certo? No nosso contexto evangélico, uma vida, meu irmão, uma vida é algo tremendo. Uma vida que foi alcançada já é relevância. Mas você pode criar números para isso. Números para isso. Ah, pastor, não alcançamos ninguém, alcançamos só uma pessoa. Não, para o nosso entendimento, isso é algo tremendo, é algo poderoso. Você conhece, já contei aqui no programa, a história de um evangelista americano que entregou o seu relatório para a sua junta missionária ali, para a sua junta que fazia aquelas campanhas de evangelização, aquelas cruzadas, dizendo assim, a nossa campanha foi um fracasso, foi um fiasco. Conseguimos evangelizar e alcançar só um jovem de 16 anos. E o seu nome é Billy Graham. Aquela cruzada alcançou só uma pessoa. Só que essa pessoa que foi alcançado é um dos maiores, se não o maior evangelista do nosso século. Você está me entendendo? Então, assim, para nós, na nossa realidade, uma alma vale o mundo todo, uma vida vale o mundo todo. Mas ainda assim você pode criar algo relevante para isso. Uma alma é maravilhoso, mas para ser relevante, a gente vai trabalhar com um número de 10 pessoas, vamos trabalhar com um número de 20 pessoas, vamos trabalhar com um número de 25 pessoas. O Josnaldo compartilhou com a gente hoje pela manhã também que eles alcançaram 17 pessoas dentro de uma campanha de evangelização que ele fez. Você pode pensar, pastor, 17 pessoas é muito, é pouco? Não sei, importa, não sei, é muito para uns, é pouco para outros, mas dentro da relevância, na realidade dele, foi algo relevante. Dentro do nosso projeto, se ele for um projeto alcançável, pensado, pode ser 5 pessoas muito relevante, 2, 3, não sei. O que eu sei é que essa meta precisa ter relevância. Isso é um ponto importante, porque se for algo irrelevante, a motivação, a constância, esse tipo de coisa já vai ficando pelo meio do caminho. Tá certo? Então, tem relevante. E o último ponto desse Capri é que a sua meta seja intencional. Intencional. Você criou algo com uma intenção. Você sabe onde você quer chegar com aquilo.
Você tá bem claro para você o que você quer com aquilo. E quando você define uma meta, você já tem na sua mente, no seu coração, uma intenção. Você sabe aonde você quer chegar e sabe como faz para chegar nisso. E aqui você fica no campo das metas. No campo das metas, você precisa ter uma meta. Deus reconhece isso. Deus reconhece isso. Então eu quero que você também reconheça isso. Reconheça isso porque isso vai ser uma bênção para a sua vida. Sem objetivos, qualquer caminho vai ser bom para você. Uma coisa que eu tenho certeza é que isso vai te ajudar demais. Se você está aí com a gente nas redes sociais agora, queria que você participasse comigo dizendo se você possui metas aí ou não. Se você não possui, você tem que criar. Você tem que desenhar. Mas pastor, eu não sou líder de nenhum ministério. Crie metas para a sua vida. A vida precisa de metas também. Se você é um estudante, você tem que fazer uma meta. E a meta não pode ser, não, vou concluir o 3º ano tal. Já está na faculdade. A minha meta qual que é? Minha meta é concluir a faculdade. Essa meta já está estabelecida. Já está estabelecida. Você tem que, na verdade, criar metas em cima dessa. Um exemplo, tá bom? Um exemplo. Estou cursando ensino médio. Não, vou cursar o ensino médio e uma das minhas metas é, junto com isso, concluir um projeto pessoal, concluir e tal. Porque o objetivo básico já é a conclusão do ensino médio. Não, estou na faculdade, pastor, estou dedicado aqui. Mas junto com isso, então, eu tenho as metas dentro disso. No caso de uma universidade, que é algo bem sério, tão sério quanto o ensino médio, você tem um TCC para entregar, você tem um trabalho para fazer, você quer desenvolver um projeto paralelo junto com isso, você tem que ir criando metas. Você tem que fazer, não, pastor, eu sou igual a música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, eu não vivo sem meta, eu vou realizando e tal. Olha, a notícia triste que eu tenho para te dar é que a sua vida vai ter pouco sentimento de realização. Você não vai conseguir, na verdade, ter todo aquele desprendimento que a gente precisa ter assim na hora de que realiza algo, que faz e tal, e não vai ter aquela sensação boa de chegar no final daquela corrida e falar, eu alcancei, eu fiz, Deus me ajudou, Deus foi comigo, Deus abriu portas, Deus agiu e a gente realizou, a gente chegou no final. É como esse povo da Babilônia aqui. Se Deus não os parasse, porque eles não estavam no coração de Deus, se Deus não fosse ali o fator de interrupção daquele projeto, com certeza ele iria dar certo. E não é só porque eles tinham metas, é pelos próximos pontos que eu vou tratar, e eu vou tratar junto com vocês nesse ponto no próximo programa. No próximo programa eu vou falar com vocês sobre foco, a importância de ter foco, como encontrar caminhos para que esse foco se apresente a cada dia mais, o que eu preciso fazer para ser alguém focado. Isso você vai encontrar na nosso próximo encontro, na nossa próxima semana, tá bom? Por hoje, vamos ficar nisso. Defina metas aí, meu irmão. Defina metas aí. Escreva num papel aquilo que você quer. Pense, repense. Faça o desenho. Isso é muito importante. Esse mapa mental daquilo que você quer. Onde você quer chegar. Esse projeto mesmo desse livro aqui, você sabe que é resultado disso. É resultado disso, de uma meta. Olha, até tal data precisa ter essa meta. Isso precisa acontecer, esse estágio precisa acontecer, esse outro estágio precisa acontecer. E a coisa acontece. E a coisa acontece. Na vida aqui onde nós, seres humanos, vivemos, dificilmente as coisas acontecem por acaso. Acontecem por acaso. A gente trabalha focado, com objetivo, com Deus nos abençoando, com Deus agindo, com Deus falando, com Deus fazendo, com Deus ao nosso lado. E a gente vai realizando, estágio por estágio, step por step, passando pelos processos e vencendo e prevalecendo. E aí as coisas assim acontecem. Que Deus abençoe a sua vida grandemente, porque você tem tudo para ser um líder exponencial, abençoado e um líder frutífero, tá bom? Que Deus te abençoe. Então, mandar um abraço para quem esteve junto com a gente, pedir que Deus os abençoe a cada dia mais, mandar um abraço para os amigos aqui que estão nos acompanhando sempre, mandar um beijo para vocês, que Deus os abençoe e os fortaleça a cada dia mais. Tiaguinho Capela, que Deus abençoe você. Põe projetos para a sua vida, Tiagão, que você vai ser um sucesso. Maiara Souza também. Sérgio Nicolau, Serginho, Deus abençoe a sua vida. Dalila Barcelos, aí alguém que colocou planos, metas, objetivos e está alcançando, que Deus abençoe. Dulce Fagundes, Edson Xavier, seu Xaxá, um beijo para o senhor. Ivan Daniel, um amigo da faculdade, que Deus abençoe. André Bispo, aí uma família que eu amo demais, André e Carol, beijo para vocês.
Júlio César, Deus abençoe. Luísa Dias também. Vitor Prando, que você também esteja trilhando debaixo dos objetivos que Deus tem para a sua vida. Vitor, que Deus te abençoe. César Mendes, Cezinha, grande amigo também, que Deus te fortaleça. Vicente Antunes, Cida Cruz, minha mãe, beijo para você. Vanessa Luciano, pessoal lá de Jardim Palmira, esse pessoal é ponta firme, está sempre junto conosco aqui, que Deus os abençoe. Rosana Rodrigues também, que Deus te abençoe. Rô, William José Ferreira, que Deus abençoe. A Ed Solito também, Deus abençoe vocês. Família também querida, junto com o Luciano aí, as crianças. Yara Verônica, que Deus abençoe a sua vida. Cris Vitor também, gente que a gente ama demais. Sérgio Lima, o Rio Brasileiro, saudade de você e do seu irmão, que Deus abençoe vocês. Mário Américo Neto, nosso vereador, nosso deputado, logo mais um parlamentar aí, se Deus quiser. Cláudio Pereira também, que Deus abençoe a sua vida. Elisete Guimarães, Alex Ribeiro lá da África. Alex, nosso missionário, que Deus te abençoe. Já marca com a Ângela, manda nos comentários aí o seu contato para a gente ter você aqui e falar sobre liderança também em outros lugares. Eduardo Costa, Dudu, que Deus abençoe a sua vida. Ruth Alves, minha prima também, beijo para você. Sérgio Francisco, que Deus abençoe a sua vida, Serginho. André Ricardo também, um abraço para você. Paola Flávia, uma mulher de Deus abençoada. Edson Caliton, que Deus te abençoe também. Mônica Nogueira e Marcelo Carvalho, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Vamos agora, para a gente não encerrar o programa sem essa ilustre participação, ver agora qual é a pergunta da Ângela. Solta a vinheta aí, Ângela, seja bem-vinda. Paz do Senhor Jesus, Ângela, tudo bem? Paz do Senhor, pastor. Amém. Boa tarde a todos os internautas. Qual a sua pergunta? A pergunta de hoje é a seguinte. Vamos lá. Existe um tempo padrão para que um líder ele possa fazer o seu sucessor? Ou ele precisa respeitar o tempo de cada pessoa? Boa pergunta, Ângela. Boa pergunta. O que acontece é o seguinte, muito líder não pensa nisso. Muito líder não pensa nisso. Morreu, acho que ano passado ou ano retrasado, não tenho certeza, um grande líder internacional, um pregador de nações, que tinha um grande ministério lá no seu país, que é tocado por ele e pelos filhos. Mas ninguém esperava que ele fosse falecer num acidente, foi um acidente de avião, ninguém esperava aquilo. Então, na verdade, o ministério seguiu, os filhos estão tocando, mas eu não sei se eles estavam tão preparados assim. Nós encontramos muito isso acontecendo com muita liderança, onde ela só é trocada, na verdade só é sucedida, quando aquele líder que está ali falece, tem uma doença, e aí pega alguém muitas vezes de sopetão, pega alguém muitas vezes assim, no frigir dos ovos, sabe? No linguajar mais escrachado assim, de calça curta, onde a pessoa não está esperando que aquilo aconteça. Ela não está preparada para aquilo. É muito importante o que você falou, Ângela, porque existem as duas situações. Você, é claro, prepara alguém esperando o tempo daquela pessoa, mas ao mesmo tempo você vai criando situações para que aquela pessoa esteja preparada. E aqui no livro, Liderança Frutífera, tem um capítulo todo falando sobre sucessão. Aí eu trago vários exemplos aqui de pessoas que precisam, como elas fazem para criar uma sucessão abençoada. É o capítulo de número 12 aqui do livro. A gente fala sobre isso, a importância de você ter sucessores, a importância de desenvolvê-los, a responsabilidades que eles têm, a responsabilidade que nós temos, porque nós encontramos isso também dentro de um contexto bíblico muito forte, muito forte. As empresas fora do nosso contexto trabalham muito forte com isso, elas vão criando lideranças. Lá você tem as hierarquias mais bem definidas, lá as coisas estão claras. Na ausência de tal pessoa assume, na ausência de tal pessoa. E aí, no nosso contexto aqui, muitas vezes a gente não trabalha com isso. A gente está focado e centralizado em algumas pessoas, mas a sucessão é um trabalho meio que deixado de lado. Então é perigoso. Se você é um líder e está num ponto onde você percebe que não tem ninguém que te sucede, cuidado, porque isso é perigoso. Isso não é bom de ser vivido. Você precisa estar sempre trabalhando com pessoas. É óbvio, respeite o tempo dessa pessoa, mas vai estimulando para que ela vá ganhando know-how, vá ganhando sabedoria, vá ganhando conhecimento e possa, nesse processo todo, estar preparada para uma falta sua ou para estar no seu lugar quando você não estiver mais. Tá certo? Faça isso e você será abençoado, abençoando também outras pessoas. Hoje o nosso programa fica por aqui. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça cada dia mais, que você viva para buscar
cumprir os objetivos. O que Deus tem para você, que você põe no papel e que você traz ao coração de Deus para que Ele confirme se aquilo é a vontade dEle. Independente disso, você está seguindo um objetivo, uma meta e vai alcançar, eu creio nisso, em nome de Jesus. Ficamos por aqui, um forte abraço para você, a gente se encontra, se Deus permitir, semana que vem de novo. Até mais.